paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Quero cumprimentar a todos, nesta manhã gloriosa, estarmos aqui na presença do Senhor, para nós cultuarmos o nome do Senhor, sabendo que Deus, Ele é muito bom em todas as circunstâncias da nossa vida. Eu estava comentando hoje pela manhã, sobre essa pandemia, essas dificuldades que nós temos enfrentado, tudo parado, a economia em dificuldade, os problemas, as aflições, mas o tema da mensagem de hoje nos diz confiança em tempos de aflição, Mas nós não podemos somente tirar isso como situações negativas para a nossa vida, Temos que expor e tirar disso coisas positivas, E eu comentei justamente com ela o seguinte, como o tempo está bonito, Todas as manhãs você olha para o ar está mais limpo, até parece que o próprio clima do planeta voltou à sua normalidade, Porque nós, no Antigo Testamento, havia o chamado ano sabático, que era um ano a cada 7 anos, em que a terra entrava no seu descanso. Então nada se produzia. E isso deveria ser feito aqui no mundo, Porque o que acontece? Nós estamos parados, As indústrias não estão funcionando, Então não há poluição, quer dizer, houve uma desaceleração de todas as coisas, todo mundo nas suas casas, O isolamento social, o que contribui até para um clima melhor, Nós estamos estamos vivenciando hoje dentro de uma normalidade, De uma normalidade. Então nós temos que ter a consciência do seguinte: o que nós podemos aprender com isso, Que mesmo em meio às grandes dificuldades e às aflições da vida, nós podemos contemplar coisas boas, coisas maravilhosas, Podemos contemplar as bênçãos de Deus, E eu quero dizer a você nesta manhã que você deve se tranquilizar, Tomar calma, Ter a tranquilidade em momentos difíceis, Confiar em Deus. E ao tema dessa mensagem ele fala sobre a confiança no Senhor nos tempos de aflição. Eu gostaria de meditar com os irmãos no Salmo 56, que é o tema da nossa mensagem, Que fala justamente: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia em que ele lhe conceda. E ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da tua iniquidade, ó Deus, derriba os povos na tua ira. Amém? Eu gostaria de ler até aqui, fazendo uma alusão a essa palavra, ao que Davi pedia a Deus, O cristão ele tem que ter em mente de que ele tem que colocar toda a sua confiança no Senhor, Toda a sua confiança no Senhor. Existe uma opressão, existe dificuldades, e Davi ele passava por essas dificuldades, ele colocava nas mãos do Senhor todos os seus problemas, os seus dilemas,
E ele estava numa situação bastante difícil. Se por um lado ele era um homem que Deus o colocou como líder, né, mas tinha o tempo certo de ele assumir o reinado em Israel. Mas por outro, nós vemos em Davi um homem cheio de aflições, né? Um homem passando por dificuldades, por perseguições na sua vida. De um lado tinha Saul, que se encheu de inveja em relação a Davi, né? E por outro lado nós tínhamos os filisteus, que queriam a vingança em relação à morte. Tomar um café aqui com os irmãos. E em relação à morte de Golias. Então ele estava numa situação bastante complicada. E tem situações na nossa vida que nós passamos por determinadas situações de dificuldades e que nós temos que, não tem outra saída, nós temos que confiar em Deus e deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Eu não sei quais são os dilemas da sua vida. Às vezes é o próprio problema que estamos passando hoje, a pandemia que estamos passando hoje, a dificuldade de trabalhar, a dificuldade, se tem um comércio, você não pode trabalhar, você não tem como obter o seu sustento através daquele comércio. Então existe essas dificuldades da vida, né? Eu não tenho como trabalhar, às vezes o desemprego, às vezes o que, irmãos? Um parente está passando por dificuldade, perseguição no seu trabalho, se você estiver trabalhando, às vezes perseguição dentro do trabalho. Teve um irmãozinho há poucos dias atrás, falando de uma perseguição terrível que ele está sofrendo e pediu oração. Então essas situações que ocorrem na nossa vida fazem parte para edificar a nossa fé, para que nós possamos contemplar e enxergar as situações diante de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. As aflições, as dificuldades, elas também nos fazem crescer. Nos fazem crescer. Passamos por lutas, por dificuldades, mas isso faz com que nós possamos crescer na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida, de alguma forma a gente venha a crescer. A verdade aplicada a essa lição, ela diz o seguinte, que nós devemos ter uma firme confiança no Senhor. E esse é o resultado da nossa experiência pessoal com Deus. Ou seja, as dificuldades, ela nos leva a uma vida de uma intimidade maior com o Senhor Jesus. E essa vida de intimidade com o Senhor Jesus, ele traz dentro de nós uma espiritualidade maior, uma confiança maior em Deus, uma dependência maior em Deus. Né? Porque muitas vezes o homem acha que ele quer ser autodependente, ele acha que sabe todas as coisas, e não é. E não é dessa forma. Né? Ele acha que ele tem condições de passar por cima de tudo e vencer todos os obstáculos e as dificuldades através do seu conhecimento, através da sua inteligência, através da sua sabedoria. E a palavra de Deus, ela não nos diz assim, né? Que tem determinados momentos que nós devemos viver na dependência de Deus, depositar a nossa confiança no Senhor em meio às dificuldades, né? Então a gente tem que ter essa visão, né? Essa visão. Algumas coisas aconteceram na vida de Davi, né? E a gente tem que entender isso, né? Que houve alguns percalços, e esses percalços eles fazem parte da nossa vida cristã. Só que os percalços na nossa vida, os problemas, eles não é para que nós fiquemos simplesmente paralisados por eles, né? Devemos enfrentar as dificuldades com confiança no Senhor e seguir em frente, seguir confiando. Quantos, irmãos, têm parado com seus cultos nos lares? Desculpa eu falar dessa forma aqui, porque se deparam com um problema, se deparam com uma dificuldade. Nós vemos no momento em que a igreja, ou melhor, no momento em que o povo de Israel, ele voltou, né,
do cativeiro de Babilônia e se estabeleceu em Israel novamente, muitos dos que voltaram para Israel simplesmente pararam em construir o templo. E Ageu proclamava naquela época para que eles se dedicassem a realizar a obra de Deus. Tem pessoas que, em meio aos percalços da vida, em meio aos problemas, eles param na sua caminhada cristã. Param. E é um problema muito grande. Nós devemos seguir em frente. Seguir, guardar a nossa fé até o fim. Dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, né? Então, eles pararam de construir o templo. E o que acontecia? Quando eles pararam de construir o templo, a vida deles próspera começaram a regredir. Porque o que acontece, irmão? A nossa vida está diretamente ligada à nossa espiritualidade, nós como cristãos, né? Quanto mais confiança em Deus, quanto mais nós depositamos a nossa fé no Senhor e andamos segundo os seus propósitos, seus preceitos e procuramos buscar a Deus em oração, mais Deus ele tende a crescer nas nossas vidas, né? Mas nós recebemos de Deus unção, sabedoria, coragem, força para que possamos prosseguir e vivenciar o Evangelho de uma maneira gloriosa. Então tenha em mente isso, né? Não é o obstáculo, não é as dificuldades, não são os problemas que vai fazer com que nós venhamos a parar. Esse Salmo 56 ele foi escrito justamente num período turbulento que Davi estava passando. Davi ele foi condenado a estar dentro de uma caverna, que é a caverna de Adulão, para fugir dos seus inimigos. E ali se ajuntou a eles homens, onde a Bíblia relata dizendo o seguinte, que eram homens de espírito desgostoso, homens atribulados, homens angustiados, endividados, problemáticos, que se ajuntaram a Davi. E além de ele estar passando por problemas de perseguição, tanto é que ele, em determinadas situações, quando ele estava lá perto dos filisteus, ele teve que se fingir de louco para poder se livrar de um problema. E não era só isso, na caverna também ele estava rodeado de pessoas também problemáticas. Interessante, irmãos, que existem determinadas situações na nossa vida, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós clamamos ao Senhor, quanto mais nós persistimos, mesmo em meio às dificuldades, a andar segundo a vontade de Deus, a gente acha que os nossos problemas são maiores do que os problemas dos outros. E às vezes Deus coloca ao nosso redor, nos acerca de pessoas que estão com problemas bem piores do que os nossos. É o que eu pude ver nessa passagem de Davi, na caverna de Adulão. Ele estava rodeado de pessoas que estavam também bem cheias de problemas. Essa semana eu tive que orar para um amigo meu, né? Eu mandei um currículo para ele, porque agora nós estamos parados, e ele é professor, se formou junto comigo, e ele falou, não, vou levar seu currículo para que Deus te dê a vitória. E quando eu fiquei sabendo, semana passada, ele saiu da casa dele, um problema, a esposa não quer saber mais dele, está enfrentando problemas na sua família, e ele é de uma outra religião, ele é do candomblé, umbanda, e eu comecei a pregar o evangelho para ele, ele confiou no Senhor, e eu fiz a oração para ele, e Deus vai te dar a vitória. E a sogra dele fez com que ele voltasse para a casa dele, mesmo que não está tão bem com a esposa ainda, mas ele voltou para a casa dele, e Deus já está fazendo uma obra. É o Cristiano, e ele não é evangélico. Mas eu conversei com ele e comecei a falar da palavra de Deus para ele, como eu tenho falado. E ele creu e confiou. Falou, irmão, eu agradeço pela oração que tu fizeste comigo.
Então, às vezes, na nossa vida, irmãos, né, eu quero conversar com os irmãos justamente isso. Deus, ele coloca ao nosso redor pessoas que estão passando por problemas gravíssimos. E a nossa função, no momento, eu estou passando por uma aflição, mas ele está passando às vezes por uma aflição pior do que a sua. E você tem que transmitir uma mensagem de Deus para essa pessoa. Né? Então é exatamente assim que funciona a obra de Deus, o ministério de Deus. Né? Deus, ele nos usa com a capacidade de anunciar e falar das coisas de Deus. E Davi se acercou de pessoas que também estavam com problemas, mas que se tornaram no futuro homens valorosos, homens de guerra, batalha. Parece que as dificuldades, as aflições que muitas vezes nós passamos na nossa vida, elas nos servem com certeza de um grande aprendizado e nos tornamos pessoas mais fortes. Deus não nos leva à caverna para nos destruir, irmãos. Deus, ele nos leva à caverna para nos orientar. Deus nos leva à caverna para nos ensinar. E mesmo que você, dentro da caverna, não tenha condições nenhuma de se subsistir, da sua subsistência, né, de você se subsistir, porque acabam as condições, Deus, ele faz com que os corvos te alimentem dentro dessa caverna. Então saiba de uma coisa, que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de vocês. É o que nos diz a palavra, né? Olha para os céus, vejam as aves, não semeiam, nem colhem, nem ceifam. No entanto, Deus dá a elas as condições para que elas possam sobreviver. O alimento. E vocês veem ela todas as manhãs agradecendo a Deus, louvando os pássaros, cantando, né, um ar maravilhoso. Você pode ter certeza que agora, de manhã, com esse clima maravilhoso que nós temos, é frio, irmãos, porque estamos na época do frio. Eles estão cantando, eles estão agradecendo. A natureza agradece a Deus todos os dias, pelo ar, pelo alimento, e é o que nós temos que fazer também, agradecer a Deus todos os dias da nossa existência. E é coisa que nós não fazemos. Nós somos falhos, nós não fazemos isso. Às vezes na correria do dia a dia, nós não refletimos. Nós não dobramos os nossos joelhos de manhã. Eu estou falando, não é só os irmãos, não. Eu também não faço. Não dobramos os nossos joelhos, não meditamos na palavra. Agradecendo a Deus, falando: Senhor, eu te agradeço por esse dia, pela oportunidade que tu me deste de estar aqui, te agradecendo. A gente só consegue enxergar as situações de uma maneira negativa. Está parecendo os noticiários da Globo. É só morte, só destruição. E não é isso, irmãos. O Evangelho não é isso. É agradecimento a Deus, mesmo em meio às dificuldades. E Davi estava passando por um momento de aflição, mas Deus era com ele. Nós temos que ter a consciência que Deus é conosco em todos esses momentos. Algumas coisas marcam a nossa vida em meio às aflições, né? Como o exemplo que Davi nos passa aqui sobre o medo, né? A pandemia, ela nos causa medo, tá? Nos causa muito medo, porque a pandemia, ela é seguida de desemprego, ela é seguida do quê? De falta de alimento, ela é seguida do quê? De crise econômica, ela é seguida do quê? Seguida de empresários que fecham as portas porque não têm condições de vender os seus produtos, né? É seguida do quê? De crise de algumas pessoas que recebem aluguel e não vão poder receber mais porque tem que fechar as portas. Então, e tudo isso
toda essa situação ela causa medo, né? Crise, fome, peste, doença. Mas eu quero dizer a vocês nesta manhã o seguinte, que Deus, Ele é aquele que nos guarda em todos os momentos da nossa vida. Então, no momento em que você estiver com medo, e isso faz parte da nossa natureza como seres humanos, nós devemos colocar essas situações nas mãos do Senhor. Então, o medo, ele... Não adianta falar que o medo provém do diabo, não é nada disso. O medo, ele faz parte da natureza humana. Você é um ser humano. O medo faz parte. Mas a nossa confiança em Deus, ela tem que ser maior. Mesmo com medo, nós temos que colocar a nossa vida em frente. Seguir os parâmetros do Evangelho, mesmo em meio às apreensões dessa vida. Tudo isso, irmãos, o medo causou em Davi porque ele era exaltado pelas mulheres, né? A Bíblia fala que as mulheres de Israel diziam o seguinte, nos seus cânticos, cantavam da seguinte forma: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Quer dizer, depois da derrota de Golias, veio a exaltação de Davi. A exaltação de Davi. Mas por um lado, irmãos, é bom porque Deus estava o exaltando como um grande líder, mas por outro lado, viria a perseguição, viria os problemas, as dificuldades. Essa mensagem que eu quero dizer a você é o seguinte, que às vezes, em determinadas situações, Deus te exalta como um servo de Deus, te dá poder, te dá autoridade, né? Te exalta no seu emprego, no seu serviço, em algum lugar, de alguma forma Deus te exalta, porque a bênção ela vem de Deus, irmão. Nós somos agraciados por Deus. A Bíblia nos fala, né, que Deus ele levanta do pó, ergue o caído, levanta do pó aquele que está no monturo, né, e faz-o assentar entre os príncipes. Essa passagem ela é bíblica. Né? Ela é bíblica. Deus nos faz assentar entre os príncipes e Deus é quem nos exalta. Então nós temos a consciência do seguinte, que Deus ele está conosco em todos os momentos. Quando existe a exaltação, vem a perseguição também, vem as lutas, vem as dificuldades, mas nós devemos entender que Deus está conosco. E é aí que Deus nos prova, porque nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, depositar a nossa confiança no Senhor. Eu quero dizer aos irmãos nesta manhã, né? Nós vamos já estar encerrando, né? O que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos viver uma vida em acordo com a palavra de Deus. De nós, nesse momento de pandemia, que continuamos a fazer a vontade dEle. O que Deus quer de nós, em mesmo a esse momento de tantas tribulações e dificuldades, que nós não percamos a nossa fé e a nossa confiança. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dificuldades, devemos continuar firmes na jornada. Nós não estamos na igreja, mas nós estamos em casa. Vamos fazer o culto, né? Vamos publicar o nosso culto de adoração e de louvor a Deus. Vamos continuar na peleja, irmãos. Então essa mensagem de hoje é justamente isso, né? Nós temos a certeza, né? A certeza de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, né? Então a gente é luz, nós somos luz. E quem está em luz, quem está na luz não está nas trevas, né? É a semelhança da cobra e do vagalume. A ilustração é bem interessante, porque o vagalume, apesar de toda a sua inferioridade, né, ele continua reluzindo, né? Ele continua reluzindo, né? Então a gente é luz, mesmo
diante de toda a fraqueza, mesmo diante de todas as dificuldades, nós temos que seguir em frente, né? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E temos que confiar no Senhor. Às vezes você está dentro da caverna, sem condições, às vezes cercado de pessoas que também estão piores do que você, mas Deus está te alimentando. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que vocês possam meditar nessas palavras, Salmo 56, e com certeza Deus irá falar melhor em cada coração. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém?